Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, né, aqui eu coloquei uma letra um pouco maior do que o anexo, que provavelmente eu devo ter colocado para vocês aí, para poder enxergar melhor, tá? Então, do segundo governo Vargas a João Goulart, que é essa aula. E aí, antecedentes, né, o governo Dutra, né, em 46 até 50, lembrando que 46 é o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Então o Brasil vai ficar alinhado com os Estados Unidos, tá? Um dos alinhamentos na Guerra Fria do lado capitalista, isso é importante, beleza? Então, Eurico Gaspar Dutra, tem até a famosa Via Dutra, né, em homenagem a ele. Né? Então Vargas apontou o Dutra, Vargas vai ter que sair, né, mediante aquele contexto da Segunda Guerra, o pragmatismo dele, ele vai ser obrigado a sair, né, e vai apontar Dutra para o governo brasileiro, né? Então o Dutra vai ser eleito só a Vargas, graças a Vargas. E isso lembra muito bem o episódio que aconteceu do Lula e da Dilma, não é isso? O Lula conseguiu ser, né, indicar a Dilma e ela foi eleita só por causa dele. Né? O Dzinho de Dutra lembra o Dzinho de Dilma, tá? Porque a lógica foi mais ou menos a parecida. Né? Então, em 46 vai ser promulgada uma nova Constituição. Né? É bem parecida com a Constituição de 34, não tem muita diferença. Né? A ideia era tirar a Constituição autoritária que Vargas tinha feito em 37, né? E colocar uma nova Constituição que vai ser pautada no federalismo, autonomia dos estados, né? Que vai ser pautado, o voto feminino continua. A única diferença é que o mandato vai ser agora de 5 anos, o mandato presidencial, né? E vai ter o pluripartidarismo. Né? Lembrando que esse pluripartidarismo não vai durar muito tempo, uma vez que o Partido Comunista, né, brasileiro ele vai se tornar ilegal 2 anos depois, uma vez que o comunismo representa o medo, Guerra Fria, né? Isso está bem claro aqui. E ele vai ser famoso pelo plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, tá? E aí, nesse momento, vai surgir essa ideia do queremismo, né? Queremos Vargas, que já logo depois que Vargas estava saindo, ele já começou a lançar essa ideia, né? Será que o velhinho vai voltar? Será que o velhinho vai voltar? O velhinho voltou. Né? Esse velhinho voltou é Vargas. Né? A ideia do Lula, na minha concepção, né, era também voltar. Né? O velhinho vai voltar, só que acabou que ele não conseguiu voltar. Né? Eu sempre faço essa analogia Vargas-Lula, né, mediante o populismo, mediante essa questão do Dutra e a Dilma, né, eu acho interessante. Beleza? Então o Vargas ele vai ser eleito em 1950, então vai ter eleição, ele vai ser eleito democraticamente, porque a primeira vez ele não foi eleito, né? Foi uma revolução de 30, né? Aí eu vou trabalhar esse conceito de revolta, revolução, golpe, né? Mais pra frente. E aí a principal criação dele vai ser a Petrobras, né? Empresa estatal detentora da exploração e refino de petróleo, né? E aí vai ter essa campanha, o petróleo é nosso, né? Tem até uma série, né, Ilha de Ferro, né, que retrata um pouco essa ideia do petróleo nosso, né, que fala muito essa questão lá da plataforma, né, tem os atores brasileiros que fazem, né, e tem a Eletrobras, nesse mesmo sentido do petróleo, né, e a empresa de energia. Então, outras empresas estatais demonstraram clara tendência varguismo ao modelo nacional desenvolvimentista. Então, Vargas, a tendência de Vargas é se tornar cada vez mais nacionalista. Então esse plano, a ideia do modelo econômico nacional desenvolvimentista vai ser muito forte em Vargas, que vai contrapor ao modelo entreguista, ao modelo mais liberal defendido pela UDN, que é um modelo de abertura ao comércio, ao mercado internacional, às empresas estrangeiras. E aí, né, nós vamos ter algumas questões que vai colocar o Carlos Lacerda, né, que vai ser o jornalista da UDN, representante da UDN, vai ser a principal base de oposição do governo, que vai acusar o governo de corrupção, né, que vai ser contrário a esse modelo nacional desenvolvimentista. Né? Então, isso vai, né, gerar um atentado em 54, né, chamado atentado da Rua Toneleiros, eu não sei onde eu coloquei isso aqui, tá aqui, ó, né, Rua Toneleiro, e que vai culminar na crise e no suicídio do presidente. Porém, antes desse atentado, eu só citei esse atentado agora por conta que eu estava falando da UDN, do caso Lacerda, porém, antes disso, Vargas percebendo essa questão, ele tenta se aproximar da UDN,
Tá? Então ele vai tentar se aproximar da mesma forma que ele fez no governo anterior, que ele vai conseguir unir os grupos. Lembra do estado de compromisso que a gente viu nas aulas passadas? Ele vai tentar unir os grupos e tal. Porém, ele não vai conseguir com a UDN. A oposição vai ser muito forte ao modelo dele nacional. Tá? E aí, para piorar, ele vai desagradar o PTB e o PSD. São os partidos que eram fortemente ligados a Vargas. Depois que ele tenta se aproximar da UDN, ele vai ter um duplo problema, né? Que além da oposição, ele vai ter a oposição de outros partidos. E a imprensa vai constantemente a criticar o governo Vargas. Ou seja, lembra que ele tinha o controle da imprensa? Agora ele já não vai ter mais. Né? Vários jornais vão começar, a Folha de São Paulo vai começar a ter uma crítica a Vargas. E aí ele vai tentar fazer algumas medidas para a população continuar apoiando. Né? Por exemplo, a questão do aumento do salário mínimo. Mesmo assim, a população ainda... Né, não vai estar satisfeita, uma vez que o custo de vida vai aumentar em 52, então vai ter inflação, né, aos poucos a situação da população vai ficar agravada e isso, né, não vai ser legal para a popularidade de Vargas. Né? Para piorar, o exército vai se dividir, então aquela força do exército que Vargas tinha, né, lá no integralismo, naquela época do Estado Novo, né, que Vargas ele controlava tudo, a imprensa, o exército, por isso que naquele primeiro momento foi muito positivo, ele conseguiu ter um controle sem tanta revolta, sem tanta manifestação contrária ao governo, e aqui não, aqui ele vai ter uma divisão. E aí a própria população vai começar a se manifestar, né? Então vai ter a marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil, né? O que demonstra que tanto os trabalhadores quanto os operários também vão estar divididos em relação a Vargas, ele não vai ter esse apoio total. E aí, o estopim realmente vai ser o atentado na Rua Tameleiro, né, em que Carlos Lacerda vai sofrer um ferimento leve, né, mas vai ter a morte, né, de um dos seus colegas que vão falecer, vão morrer nesse momento, e isso vai gerar uma comoção, né, as pessoas vão sair, vão se revoltar, e automaticamente Vargas ele vai ter uma atitude um pouco inusitada em resposta a tudo isso, né? Vai ser uma forma dele impedir da UDN tomar o poder. Ele percebe que ele não tem mais jeito de continuar, né? Automaticamente ele poderia até tomar um golpe, né? Sofrer um impeachment que foi pedido, né? Por conta de corrupção e tal. Então ele decide dar um tiro no peito e suicida. E ele deixa uma carta testamento, né? Famoso, saio da vida para entrar na história. Né, o que vai causar uma comoção na população, uma vez que vai ser lida, vai ser colocada na rádio, e aí vai falar das coisas, tudo que ele fez no país e tal, e isso vai impedir de fato a UDN de entrar no poder. E aí na eleição de Juscelino do PSD e Távora, que automaticamente o Távora era favorito para ganhar, ele perde a eleição mediante essa questão de Vargas. Né? E aí na próxima vídeo eu vou continuar falando de JK até João Goulart. Obrigado!